Olá, sejam todos bem-vindos à nossa assistência espiritual online. Com muita alegria e gratidão que sempre nos encontramos aqui para esse encontro com o Evangelho. Ensinamentos que nós somos tão necessitados de ouvir e ouvir tantas e tantas vezes até aprendermos. Então vamos nos unindo nesse instante a toda essa equipe espiritual que, em nome de Jesus, que disse que nunca nos abandonaria, está aqui conosco, nos trazendo essas vibrações salutares de fortalecimento, de equilíbrio, de paz. E nesse instante nós vamos nos unindo aos nossos mentores, a essa equipe espiritual que está aqui conosco, formando um só grupo de encarnados e desencarnados para chegarmos até Jesus, para agradecermos a Deus, o nosso Pai, pela nossa vida, para rogarmos as bênçãos para cada um de nós. E nós pedimos nesse instante, Mestre Jesus, derrama sobre nós o teu amor, a tua luz, a tua paz. Nos momentos em que os nossos corações se afligem, se angustiam, onde às vezes nós sentimos as nossas forças fraquejarem, que nós possamos lembrar do teu exemplo, passando por essa terra, sendo sempre manso, humilde, respeitando, aceitando, tolerando as maldades, mas aberto a acolher todos aqueles de boa vontade que queriam mudar as suas vidas. Nós estamos aqui, Jesus, porque nós queremos mudar. Nós queremos aprender a sermos pessoas melhores. Nós queremos balsamizar o nosso coração com a tua mensagem. Nos fortaleça, Jesus. Que nesses momentos nós possamos nos lembrar dos teus ensinamentos e assim sermos fortes para superar e saber que tudo o que acontece é para o nosso aprimoramento e que nós assim estamos esperando por dias melhores ao retornarmos no plano maior. Derrama suas bênçãos sobre a nossa querida Florinda, que irá nos conduzir nas reflexões de hoje, para que as suas palavras possam tocar as nossas mentes e os nossos corações, nos impulsionando à prática dos teus ensinamentos, Jesus. E assim, unidos a essa espiritualidade querida, nós vamos orando a prece que Jesus nos ensinou. E através dela, chegando a Deus, o nosso Pai, agradecendo, louvando e rogando a Ele que nos envolva na sua luz. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Olá, novamente aqui, juntos, para estudarmos mais um ensinamento de Jesus. E hoje nós vamos abordar um tema que é difícil, às vezes, de nós entendermos, de nós até definirmos, porque ele é extremamente abstrato, que é sobre a fé. E nós vamos nos basear numa fala de Jesus que está em Mateus, no capítulo 17, versículo 20. Lá Jesus ensina que a fé, mesmo pequenina como um grãozinho de mostarda, ela é suficiente para realizar grandes feitos, grandes mudanças, como mover montanhas, na fala de Jesus, pois esse poder vem de Deus. Aqui nós estamos falando em qualidade de fé e não no tamanho da fé. É essa qualidade dessa fé que vai realizar, possibilitar as coisas que nós achamos que são impossíveis. Então, essa fé que remove montanhas que Jesus fala, que está lá em Mateus, no capítulo 17,
foi finalizando o ensinamento de Jesus. Por que que Jesus deu essa resposta, né? Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a essa montanha, passa daqui para colar e ela passará. Porque os discípulos chegaram para ele e falaram, mestre, nós fomos atender um menino que estava com uma obsessão muito forte, um adolescente, e nós não conseguimos restaurar o equilíbrio do rapazinho. Aí Jesus responde para eles, vocês não conseguiram por causa da vossa pouca fé. E aí ele fala, então, o exemplo do grão de mostarda. Não sei se alguém conhece um grãozinho de mostarda, mas ele é infinitamente pequenininho, tamanho menorzinho, uma cabecinha de um alfinete, super pequenininho. E Jesus usa essa figura da mostarda justamente para simbolizar que mesmo que a fé for pequenina como um grãozinho de mostarda, mas se ela for viva e genuína, ela consegue elaborar os fatos, resolver os problemas, as dificuldades. Então, as montanhas que Jesus se refere ali, ele usa essa metáfora da montanha, justamente para nos mostrar que obstáculos, como montanhas intransponíveis, podem ser superados pela nossa fé, mesmo que ela for pequenininha, igual um grãozinho de mostarda. Nada é impossível quando nós acreditamos realmente, genuinamente, num objetivo. Ele pode demorar, pode ser difícil, pode exigir trabalho, mas quando nós estamos com o nosso sentimento, a nossa confiança depositada em Deus, essa fé que nós tanto falamos, estudamos, tentamos entender, ela vai nos capacitando devagarinho para superar qualquer obstáculo, qualquer situação. Essa passagem do grão de mostarda ela é extremamente utilizada para nos encorajar a mantermos essa fé em Deus. Mesmo que a nossa fé seja frágil, pequenina, insegura, né? Nós estamos aqui justamente para isso, para fazer crescer essa nossa fé, né? E aí, às vezes, a gente pergunta, né? Nos perguntamos e pergunto a todos: qual é a montanha que nós estamos enfrentando hoje? Porque todos nós temos montanhas para superar na vida. São os problemas familiares, as dificuldades financeiras, os prejuízos, as perdas, as doenças, a ansiedade, as depressões, o medo do futuro, a desconfiança, né? Às vezes até para andarmos na rua. Bom, hoje em dia também está complicado, mas temos que ter fé, né? Porque ninguém está solto no universo de qualquer jeito. É a famosa frase: Deus está no comando de tudo sempre, né? E aí a gente vem com o pensamento e o ensinamento de Jesus. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele passará. Então, o que que é essa fé que Jesus tanto enfatizou ali nos discípulos que não conseguiram curar aquele menino que estava obsidiado, tirar aquele espírito que estava perturbando o menino ali, né? Então, o que que é essa fé? E a gente começa dizendo que não é uma fé cega, absurda, só de palavras, né? A verdadeira fé que tanto Jesus nos traz, né? É a verdadeira confiança no Pai amoroso, saber dos poderes, da grandiosidade que Jesus, que Deus tem para com todos os seus filhos. Então Jesus sempre trouxe essa imagem poderosa de Deus, né, em termos de paternidade, de misericórdia, de bondade. Então confia realmente nesse Pai amoroso. Deus não quer nenhum dos seus filhos sofrendo indiscriminadamente, errando, ou seja, andando sem direção pelos caminhos da vida. Não, Deus quer realmente que nós sigamos uma trajetória brilhante de progresso, de melhoria, de crescimento espiritual. Para isso nós estamos aqui.
Estamos aqui para aprender, para evoluir espiritualmente. Então, Deus nos criou para sermos perfeitos, felizes, alegres. Então, vamos confiar nesse Pai de amor. Se Ele nos criou para esses objetivos, Deus sabe o que está fazendo. Né? Jamais nos deixaria soltos no universo, né? Então, confiança em Deus sempre, em qualquer momento da nossa vida, em qualquer etapa. Certeza interior de que nós não estamos sozinhos. Temos todo uma assessoria, vamos dizer assim, de benfeitores que estão ao nosso lado, e nosso anjo guardião também, que Deus designa um espírito para cada criatura, para que esse espírito oriente aquele tutelado na sua trajetória de vida, fazendo com que ele não vai resolver os nossos problemas, mas ele vai nos orientar para termos a melhor decisão possível, a escolha mais acertada, para que não erremos tanto, né? Ainda vamos errar sempre, porque a gente é meio teimoso mesmo, né? Então, essa certeza que nós não estamos sozinhos é o que vai garantir que Deus vai estar, Jesus, Deus, os espíritos amigos, nosso anjo guardião, vai estar ao nosso lado sempre. E mantermos vivo, ativo dentro de nós aquela esperança, mesmo diante das dificuldades. Porque se Deus nos criou para sermos felizes, por que iremos sofrer então? Nós sofremos por tomada de decisões erradas. Não é castigo nem descuido de Deus. É nós que fizemos uma escolha errada, né? Fizemos mau uso da nossa liberdade, do nosso livre-arbítrio. Então, nós aprendemos, né, no Evangelho de Jesus, no Evangelho segundo o Espiritismo, nas nossas palestras, nas orientações, que a nossa fé deve ser e pode ser raciocinada. Não é uma fé cega que alguém indica, alguém tão imperfeito como nós indica, vai por este caminho. E a gente cegamente segue sem saber onde vai dar esse caminho. Porque a pessoa que nos indica um caminho, indiscriminadamente, ela também está imatura, tanto quanto eu. Então, é você colocar a fé no objetivo certo, nos ensinamentos certos, em quem tem mais categorias, Jesus, né? Então, os ensinamentos de Jesus, o Evangelho, tudo aquilo de bom que nós aprendemos, então aquilo é uma fé raciocinada. Por quê? Porque à medida que nós vamos estudando, entendendo os ensinamentos, esse amadurecimento de consciência vai ampliando a nossa fé. Então, isso é uma fé raciocinada, porque você sabe em que você está acreditando e sabe, por razões objetivas, que aquele é o melhor caminho. Não é porque ninguém te indicou, você chegou a esta conclusão. Então, quanto mais nós compreendemos a vida espiritual, os ensinamentos de Jesus, o Evangelho, vamos resumir no Evangelho, né? Que são os ensinamentos que compete a nós desenvolvermos. Mais nós teremos confiança, mais nós teremos fé alimentada por tudo isso. E vamos lembrar sempre, nós estamos aqui na Terra para aprendermos. E todas as lições que são passadas para nós temos que dar conta dessas lições. É igual um aluno na escola. Tem um trabalho para fazer, tem um seminário para desenvolver, uma prova para responder. Tudo isso ele tem que estar preparado para fazer. E a tarefa dele é essa: é se dedicar aos estudos para conseguir passar para um estágio mais avançado. A mesma coisa com a gente, como espírito aqui na Terra. Então, nós temos que estar preparados, temos que estar constantemente estudando, aprendendo, verificando a matéria. Então, são as nossas dificuldades. Então, a nossa fé, ela serve para que nós tenhamos segurança para enfrentarmos esses problemas. Ela não vai eliminar os problemas porque eles fazem parte. São as lições, são as apostilas que nós temos que estudar, aprender, responder e vamos eliminando as matérias, não é assim? Então, é a mesma coisa com a nossa vida espiritual. Então, fé não é uma devolução do problema para Deus. Ah, Senhor, estou com este problema na minha família, no meu emprego. Não, não é devolver o problema para Deus. A lição está ali para nós aprendermos. Então, quem vai resolver os problemas somos nós.
A fé simplesmente vai me dar condições de resolver esses probleminhas de uma forma mais racional, mais amena, mais lúcida. E quando Jesus fala das montanhas, né, ele não está se referindo às cordilheiras, às montanhas geográficas ali, né? A terra propriamente dito ali, né? Cheio de mata, as serras, não são montanhas físicas, são essas dificuldades que nós temos que enfrentar. Então, muitas vezes é esse medo que nós temos diante dos problemas, das dificuldades, as nossas inseguranças, aliados a tudo isso, o nosso velho e atrapalhador orgulho, né? Que impede da gente ter uma visão mais racional das dificuldades, as vaidades e as próprias provas que nós temos que enfrentar. Como todo bom aluno, temos que nos submeter a provas. Quais são essas provas? Todos esses desafios que aparecem nas nossas vidas. Então, as dores morais, dores físicas, desafios de toda espécie, de relacionamentos, de convivência, familiares, no emprego, as perdas de entes queridos, tudo isso são provas que nós temos que passar. Que essas situações, muitas vezes, elas parecem impossíveis de nós resolvermos. Nós não temos segurança, coragem, muitas vezes, para resolver essas provas, né? E é essa maior montanha que está dentro de nós que nós temos que superar. Como que a gente supera isso? Acreditando que somos capazes, acreditando que há um Deus acima de tudo, que nós temos que ter confiança nesse Pai, mas também temos que ter confiança na nossa capacidade também. Eu sei que eu sou capaz de resolver esses desafios, porque Deus não dá nenhum conflito que eu não possa resolver. Por mais difícil que seja, por mais trabalhoso que seja, se Ele pôs isso na minha vida, é porque Ele sabe que eu sou capaz de resolver. Ele não põe um peso maior que eu possa suportar. Então, e por que que muitas vezes, então, se nós sabemos tudo isso, nós temos consciência dessas coisas, nós sentimos que a nossa fé está frágil, nós estamos descrentes muitas vezes, né? Então, essa fé precisa ser avivada, como uma fogueira que vai se apagando e a gente tem que, uma chama, né? A gente tem que fazer com que a combustão ali progrida, né? Movimentando o ar em volta, abanando, qualquer coisa assim. Primeiro que nós não temos paciência mesmo, né? Normalmente a gente quer as resoluções ali, ó, imediatas, né? Resultados para ontem. E por outro lado também, a gente se cansa muito fácil das coisas. Nós perdemos a confiança diante de qualquer dificuldade. Ah, isso não é para mim, eu não vou conseguir resolver, está muito difícil. E agora, então, as pessoas achando que pode postergar para a próxima vida, né? Eu ouço muito isso. Ah, na próxima vida eu resolvo isso. Vai ser pior. Então, as coisas que foram dadas são para ser resolvidas aqui. Então, desenvolve aí a capacidade de se relacionar bem, desenvolve a capacidade de perdoar, de ter compaixão, de ter tolerância. Tudo isso é trabalho nosso. Aí a gente não vai estar devolvendo os problemas para Deus, para Jesus resolver. Não. Isso aí somos nós que temos que resolver. Então, esse desânimo que se abate sobre todos nós é normal acontecermos também, porque ainda somos espíritos imperfeitos, nós deixamos dominar pelo pessimismo, ainda não sabemos elaborar os pensamentos muito bem, né? A gente vai deixando aquilo tomando conta, aquela negatividade, aquele desânimo, mas vamos lembrar que a fé é como uma semente, né? Jesus disse, uma semente de mostarda, e toda semente, ela, para ser cultivada, ela precisa de tempo, em primeiro lugar, precisa de condição. E nós vamos aprendendo, às vezes a duras penas, né? Que essa semente, que essa fé, essa semente de fé, ela se fortalece nas dificuldades, né? Pode parecer meio estranho, mas é através das dificuldades que nós fortalecemos a nossa fé. É através das provas.
e às vezes das expiações também, que são aqueles momentos que temos que passar mesmo, né? Nós estamos fortalecendo a nossa fé, nós estamos fortalecendo o nosso espírito. E até mesmo essa aquela fé pequenina, frágil ainda, como um grãozinho de mostarda do ensinamento de Jesus, ela já tem o seu poder. Ela já tem a sua condição de ser cultivada, de crescer, de se expandir cada vez mais. Olha a nossa consciência aí se expandindo também. Mas tem algumas coisinhas que nós podemos fazer no nosso dia a dia, pequenas coisinhas, não, coisas importantes, mas eu digo coisas simples até de nós fazermos, grandiosas, para que a nossa fé não esmoreça, não desanime, não murche, nem morra. Né? Em primeiro lugar, todos nós já sabemos a oração, as preces sinceras, né? Não palavras decoradas, mas é um verdadeiro diálogo com o Pai amoroso, com Deus, com Jesus, com os bons espíritos. Então, vamos fazer da oração, da prece, momentos preciosos de fortalecimento da nossa fé. Nós temos o triste hábito de nem nos dirigirmos o pensamento sequer para Deus. Muitas religiões mantenham aquela necessidade. Olha, o islamismo, por exemplo, são 5 momentos do dia que você tem que fazer orações. É quase que uma obrigação que você parar tudo que está fazendo e de manhã, às vezes, antes do sol nascer, antes de você se levantar. Depois, ao meio-dia, às 3 horas, às 6 horas, quando você está voltando para casa, depois do trabalho, mais ou menos isso, né? E antes de dormir, são em 5 momentos obrigatórios. Olha se nós aplicássemos isso no nosso dia a dia. Ah, mas eu preciso parar tudo, me ajoelhar no chão? Não necessariamente. Não precisa, basta elevarmos o pensamento a Deus nesses momentos. Acordou, lembra-se do Pai amoroso, de agradecer a noite que tivemos. Ao meio-dia, quando nós paramos para nos alimentar, vamos agradecer a refeição, a possibilidade que nós tivemos o trabalho de uma atividade prazerosa ou não tão prazerosa, mas tivemos uma atividade, tivemos condição de termos essas atividades, sejam remuneradas ou não, estamos ali desenvolvendo as nossas habilidades. Depois, ao entardecer, né, quando nós estamos já no final do nosso dia, pode ser qualquer hora, mais ou menos ali, assim, não precisa ser um horário fixo ali, né? Agradecer aquilo que nós estamos trabalhando, desempenhando, que deu tudo certo o dia, e antes de dormir, para que tenhamos uma noite reparadora. Então, pode ser em qualquer momento também, mas seria muito bom se nós fizéssemos isso sempre, né? Não com palavras decoradas, nem frases, nada mais com diálogos sinceros, uma conversinha com Deus. Orar e vigiar, Jesus disse, né? Então, a oração, nós já acabamos de dizer, e a vigilância dos nossos pensamentos, para evitarmos aquele pessimismo que consome a energia da nossa fé, para alimentarmos aquela negatividade, eliminarmos aquela negatividade que faz com que a nossa fé seja enfraquecida de uma certa forma, né? Confiar, uma outra coisa que nós temos que aprender sempre, além das preces e da vigilância, confiar no processo da vida, que Deus elabora tudo de uma forma sábia. Então, Ele não vai nunca fazer nada errado. Então, vamos confiar nisso, né? Entender que tudo na vida tem um propósito. Ah, mas até essa dor intensa que eu estou passando, até essa dor intensa. A perda de um ente querido, o desemprego, a perda financeira, o transtorno mental de seu e de alguma pessoa da família, os vícios tanto perturbam uma família inteira. Tudo isso tem um propósito na nossa vida. Que até o mal serve como motivo para nós nos sustentarmos na nossa fé. Olha isso, né? Até as coisas ruins fazem com que nós aumentemos ainda a confiança em Deus, que isso aí tem um propósito de superação para todos nós.
E não poderia deixar de ser, né, a prática do bem, porque todas as vezes que nós nos sintonizamos no bem, nós estamos sintonizados com Deus, com os espíritos bons, com Jesus. Então a caridade, ela vem como um fortificante, uma vitamina para a nossa fé. Então é essa virtude que vai fortalecer a nossa fé. A esperança nós já temos aí em cima, né, que nós já falamos, né, sobre entender, sobre vigiar, sobre orar, mas a caridade é o que vai realmente fortalecer a nossa fé e aprendermos que tudo tem um tempo na nossa vida. É isso que nós precisamos aprender. Nós somos muito imediatistas, muito ansiosos, é tudo para ontem e o Deus tem no tempo dele, né? Que é o tempo de um amadurecimento, do momento apropriado. Nem tudo vai acontecer no nosso tempo. Às vezes as coisas vão acontecer, às vezes não sempre, né? Vão acontecer no tempo de Deus. Então vamos confiar. Um exemplo bem simplesinho de como a fé funciona na nossa vida é assim: nós temos certeza, todos nós temos isso, que o sol vai aparecer no dia seguinte. Pode estar entre nuvens, pode estar chovendo, pode estar o céu nublado, mas o dia chegou. E a gente nem questiona isso. Nós temos certeza que o dia vai chegar. O planeta está inteiro, o sistema solar está lá, nada foi destruído. Então, a fé é mais ou menos isso: é aquela certeza que tudo vai dar certo, que Deus está no comando de tudo, assim como nós nem pensamos que um dia o sol vai se apagar. É, a ciência comprova aí que daqui a bilhões e bilhões de anos a estrela vai, como tudo na vida, né, vai passar, mas não é para agora. Então, na nossa vida, todos os dias vai amanhecer e a gente nem questiona isso. Ah, será que o sol vai aparecer? Será que o dia vai clarear? Que pode estar nublado, chovendo, tudo escuro, chovendo mesmo, mas está claro. O dia chegou e a noite chega também. E o sol renasce novamente. Aparecendo ou não, o sol está lá, a vida está lá, porque o dia que nós não tivermos mais sol, a vida morre na terra. E a fé é mais ou menos essa certeza que o sol vai aparecer. Não precisa estar brilhando lá, pode estar no meio de uma tempestade, mas é dia. Mesmo que escureça tudo, ainda é dia. Que aquela tempestade vai passar, né? Vai clarear novamente. Quando eu digo sol vai aparecer, não significa que ele esteja brilhando, céu azul, bonito. Não, o dia clarear. Então, essa certeza que o sol vai nascer amanhã, ela é semelhante ao nosso sentimento de fé, que vai acontecer, que vai dar certo, que Deus está no comando de tudo. Então, essa certeza nós temos que aprender na hora de resolvermos as coisas da nossa vida, as dificuldades, os transtornos, tudo isso, né? Isso é fé. Confiar em Deus com a mesma certeza que o sol vai aparecer, que o dia vai clarear, que vai existir dia e depois vai existir a noite, vai tornar a existir o dia novamente. Então, a nossa fé maravilhosa que nós estamos construindo, ela não vai remover as dificuldades, a vida difícil que nós temos, que nós estamos enfrentando, mas ela vai transformar a nossa forma de enfrentar essas dificuldades e a vida complicada. É essa fé que nos sustenta, que nos fortalece e que nos direciona no caminho do bem. E aí fica a nossa reflexão para encerrarmos nosso estudo do Evangelho de hoje. Eu estou alimentando a minha fé ou eu estou alimentando os meus medos? A vida está muito complicada e nós somos possuídos pelo sentimento do medo, da insegurança. Isso vai acarretando dificuldades emocionais para todos nós. O medo do futuro, o que vai acontecer amanhã. Vamos confiar em Deus. Se Deus nos pôs aqui na terra para sermos felizes, com certeza Ele não vai nos abandonar. E que mesmo que estiver tudo escuro, tudo difícil, o sol vai aparecer novamente. E o que eu posso fazer, um gesto pequenino que seja, para fortalecer essa minha fé em Deus?
Seriam as orações, seriam os pensamentos bons, a vigilância dos pensamentos, a prática da caridade, a esperança. São várias coisas. A paciência, deixar de lado o orgulho, para nós meditarmos durante essa semana. A fé, ela não faz tudo ficar fácil. Não é esse o objetivo da fé. As coisas vão continuar sendo difíceis mesmo. A fé não vai fazer essa nossa vida ficar fácil, mas ela vai fazer tudo valer a pena na nossa vida, porque nós temos Deus no comando de tudo, temos os ensinamentos de Jesus para nos fortalecer e temos a esperança em dias melhores sempre. E o sol vai sempre aparecer, sim. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigada. Que assim seja. E com os nossos corações abastecidos de esperança, com este sol que ilumina a nossa vida, nós vamos rogando ao Pai que derrame sobre o nosso planeta as vibrações de esperança, de paz, de equilíbrio, de respeito, para que toda a humanidade aproveite a oportunidade que tem de se voltar para o bem, para as leis divinas, independentemente das crenças, porque Deus leva a todos os locais a sua lei. Que nós possamos, Senhor, sermos fortes para tomarmos as decisões mais adequadas para a nossa vida. Que nós tenhamos coragem para reconhecer os nossos enganos e retraçarmos a nossa caminhada. Que nós possamos desenvolver essa fé do tamanho de um grão de mostarda. Permita, Pai querido, com que cada um de nós seja amparado em suas necessidades, que essa equipe espiritual que aqui se encontra possa nos envolver no seu amor, na sua paz, e que, como mensageiros de Ti, Pai, e de Jesus, o nosso Mestre, nós possamos receber as energias necessárias para o nosso fortalecimento físico, espiritual, mental. Que essas energias intensas que estão sendo derramadas sobre cada um de nós, mentalizando aquele azul suave como um céu escorrendo sobre a nossa cabeça, tirando a inquietude, tirando as nossas dúvidas, tirando tudo aquilo que nos angustia, renovando a nossa esperança, a nossa coragem, a nossa fé. Agora eles derramam sobre nós uma luz brilhante verde, e esse verde vai escorrendo do alto da cabeça até os pés, envolvendo todas as nossas células físicas e espirituais, higienizando, fortalecendo, para que tudo, Senhor, se reequilibre. Agora o azul suave, mais uma vez, fixando este verde maravilhoso. E mentalizemos agora um arco-íris, o lilás, o alaranjado, o amarelo, o verde, novamente o azul. Enfim, todas essas cores, com suas faixas luminosas, vão atuando em cada área do nosso ser, promovendo a saúde orgânica, promovendo, Senhor, o nosso reequilíbrio espiritual, as nossas emoções, tirando tudo aquilo que não serve para nós e substituindo pela esperança, pela alegria da fé, pela coragem de servir a Jesus. Jesus querido, que nós possamos crescer na nossa fé,
humana e na nossa fé divina. Que nós possamos aprender a valorizar a força que nós temos dentro de nós. Que Jesus disse: Vós sois deuses. E quantas vezes nós nos sentimos incapazes de resolver algumas situações, quando nós devemos nos sentir fortes, porque o Senhor está ao nosso lado, nos inspirando para que nós possamos ser vencedores. E assim, envoltos nessas energias, nesse passe, que nos devolve a coragem e a alegria de viver, nós vamos também rogando a Jesus que a água que está aqui ao nosso lado seja magnetizada, para que ao consumi-la nós possamos também absorver esses fluidos salutares. Podemos consumir essa água durante toda a semana, cada dia um golinho na hora que orarmos, sentindo que essa água é o remédio. E nós vamos assim nos despedindo, envoltos nessa cúpula de proteção, de amor e de paz, com a certeza absoluta do amparo de Jesus, e que nós possamos nos reunir mais uma vez numa próxima oportunidade. Que assim seja, graças a Deus.